o nosso nome será o mesmo? Veja, o nome serve para quê, não é? Entre outras coisas. O nome serve para que haja uma distinção entre os indivíduos. Eu sou o Ciro, o irmão é o pastor Hércules, né? Claro que tem outros Hércules e outros Ciros, mas há outros elementos que distinguem, sobrenome e tal, às vezes há homônimos também, né? E aí a pessoa Com tem que certeza. provar que não era ela que estava em determinado lugar, mas de maneira geral, os nomes e sobrenomes aqui na Terra servem para distinguir as pessoas. Da mesma maneira, no céu, nós vamos nos conhecer. Na glória, a despeito de nós estarmos numa outra dimensão, vamos ter os nossos corpos glorificados, nós vamos nos conhecer, vamos reconhecer uns aos outros. A Bíblia diz que nós vamos nos assentar à mesa com Abraão, Isaac, Jacó. Se isso vai acontecer, é evidente que a individualidade permanecerá. Abraão, Isaac e Jacó estarão no céu. Nós vamos conhecê-los. Mas tem também um texto que nós podemos ler, que é justamente dentro dessa temática do galardão, né, na sequência. Se o senhor puder ler, por gentileza, Apocalipse capítulo 2, versículo 17, que menciona ali quando o Senhor Jesus manda João escrever aquelas 7 igrejas da província da Ásia. Claro que eram igrejas reais, os problemas ali mencionados são reais, as qualidades são reais, a mensagem para cada uma delas é real, mas há também algumas, boa parte, né, das palavras que Jesus dirigiu àquelas igrejas, não foram 7 igrejas por acaso. Havia dezenas de igrejas já naqueles dias. Na província da Ásia havia inúmeras igrejas. A própria igreja de Colossos, que era uma igreja importante, não está dentro das 7 igrejas da Ásia. E era uma igreja importante. Mas o Senhor Jesus escolheu aquelas 7 igrejas, e 7 não é por acaso, porque o número 7 fala de plenitude, de completude. O 7 aí é para representar a igreja também como um todo. Então, quando o Senhor Jesus ali fala do galardão, observe que ele sempre fala. Para cada igreja parece que é um galardão diferente, mas não, ele diz, ao que vencer. Ao que vencer. Esse ao que vencer, ali já parte-se do específico para o geral. Né? Muitas vezes se parte do geral para o específico, mas ali menciona-se ao que vencer, não é mais particularizando o galardão. É, na verdade, apresentando o galardão de forma geral para todos aqueles que vencerem. Então, para cada igreja, tem uma ênfase diferente do galardão da igreja como um todo. Para essa igreja aí que o irmão vai ler agora, me parece que é a igreja de Pérgamo, né? Exatamente, Pérgamo. Pérgamo, ali tem algumas particularidades, não vamos mencionar agora para ganhar tempo, mas ali Jesus promete, claro, em primeiro lugar, Pérgamo é a igreja, ali a igreja é a destinatária original, então, claro, essa palavra é específica para ela, mas também nós vemos nessas cartas que está escrito também, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. E quando diz também, logo em seguida, ao que vencer, ou a quem vencer, claro, é para toda a igreja. E o que diz aí, por gentileza, pastor Eco? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Então a resposta já está aí no texto, né? O nosso irmão pergunta se o nosso nome será o mesmo. Aí já se menciona o seguinte, que aquele que vencer, ele vai comer do maná escondido. Olha aí, outra figuração de linguagem. O que é esse maná escondido? Nós sabemos o que é o maná, né? Biblicamente falando, o maná caía do céu. Quando o povo de Israel estava peregrinando pelo deserto, era uma espécie de uma semente que o povo
povo de Israel saía da tenda para colher com a vasilha durante 6 dias. No 7º dia não caiu maná, porque no 6º dia caía a porção dobrada. Então o maná, ele era o pão do céu. Era o que Deus mandava. Agora, para o vencedor, e numa outra dimensão, Deus dará algo que é comparável a um maná. Maná escondido. Maná escondido, veja. E, claro, é interessante que ali, nessa igreja de Pérgamo, né, o Senhor estava falando daqueles que comiam os manjares do mundo e tal, que não era para participar desses manjares. E olha que interessante, a comparação continua nessa mesma linha. Ou seja, aquele que se recusa a comer do que é oferecido em festas pagãs, comerá do maná escondido, qual o Senhor menciona por causa daquela alusão que é feita a Balaão, porque no tempo dele Israel era alimentado com o maná. Então veja como tudo, a revelação do Senhor tem uma ligação, tem uma alusão, né, ao maná que o povo de Israel comia no deserto. Então trata-se de uma referência àquele banquete permanente no céu para a igreja glorificada. E o que Cristo partilhará com a sua igreja na glória, claro, ainda será revelado. Agora, com respeito ao novo nome, menciona ser uma pedra branca. O texto fala de uma pedra branca na qual haverá o novo nome escrito. Não é o nome que nós temos aqui, é um novo nome, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. O que é essa pedra branca? Novamente, você vê que a palavra de Deus recorre a algo aqui da terra para fazer uma comparação. Não quer falar alguma coisa aí, não? Não, eu estou só fixando a minha leitura aqui nesse versículo 17. Ah, sim. Mas se o senhor quiser me interromper, fica à vontade. Tá? Pode seguir. Então, o que nós podemos dizer aqui sobre essa representação, né? Essa figuração de linguagem, é isso aí, irmão. Alguém citou aí, 1 Pedro 5:4, a coroa de glória que eu citei anteriormente. Então, veja, essa pedra branca, o fato dela ser uma pedra em si, indica que é algo durável, é algo imperecível, não é? O branco representa pureza, é por aí que a gente pode explorar. Beleza, glória, santidade. E o novo nome, além de evidenciar que vamos nos conhecer na eternidade, como eu falei, diz respeito ao caráter e à cidadania que pertence aos servos do Senhor. Algumas suposições, claro, surgem com base nessa pedra branca. Por quê? Claro que nós não vamos ser dogmáticos, porque a própria Bíblia não diz o que essa pedra branca significa, mas nós podemos fazer menção dos vencedores de corridas, lutas, ou os guerreiros que, quando voltavam vitoriosos, há registro na história que eles recebiam a pedra branca. Há outra suposição que é considerada melhor, não é? Que tem a ver com o banquete. Então, veja, nos banquetes, eu estou lendo aqui porque eu coloquei aqui uma citação de Mark Hitchcock, né? O livro que nem está perto aqui agora, mas aquele livro que ele responde 101 perguntas sobre o Apocalipse também. Mark Hitchcock ele diz o seguinte, que as pedras que os convidados recebiam nos banquetes eram pedras conhecidas como tessera, no grego, que abriam as portas do evento ao seu proprietário. Embora seja impossível ter a certeza sobre a veracidade dessa visão, né? Mark Hitchcock diz, creio que dado o contexto, em razão do contexto, que fala sobre comer maná escondido, a referência a um bilhete de admissão ao futuro, banquete messiânico, faz bastante sentido. Então, o que ele quer dizer é isso, que antigamente havia, quando alguém era convidado para um banquete especial, a pessoa recebia uma pedrinha. Não tinha aí a irmã Eliane não estava lá naquela época para fazer os convites hoje, ela faz bonito e tal. Então, era na pedra naquela época, né? Uma pedrinha branca. E na pedrinha branca, ali tinha o nome da pessoa. Então, é possível que ali haja uma alusão a isso. Mas é algo que ainda vai se revelar. Mas
Eu estou aqui floreando um pouco por causa do versículo que o irmão leu. Mas o próprio versículo em si já responde que lá no céu nós vamos ter um novo nome. Mesmo assim, continuaremos sendo indivíduos, não é? A irmã, olha aí, Estúdio Pagani. Ela está lá abençoe, fazendo. irmã. Ela está fazendo lá, que ela tem entrega para fazer amanhã. Olha que bênção. Então, a pedra branca tem um novo nome. Por quê? E o novo nome, ele identifica, ele individualiza, né? Porque o nome serve para isso. O nome serve para distinguir pessoas. E lá no céu, como é outra dimensão, hoje aqui os nossos nomes estão ligados à família, a familiares. Só que lá é outra dimensão. Jesus mesmo falou, né? Jesus falou que no céu não se casa nem se dá em casamento. Nós seremos como os anjos de Deus. Claro que nós vamos ter comunhão uns com os outros, mas não vai ter mais essa relação no sentido de marido e mulher, por exemplo, né? Imagine o caso de um irmão que ficou viúvo, a esposa dele partiu para a eternidade, ele casou com outra pessoa. Se essa relação continuasse lá no céu, ia ficar meio confuso isso aí, né? Ele ia ter que... Vai ficar com duas esposas no céu, ou as duas vão brigar por causa disso? Não, no céu é outra dimensão. Então, é isso que nós vamos entender. Mas a individualidade está mantida por esse novo nome que nós vamos receber no céu.